o desembargador Lédio Rosa. Eu gostaria de iniciar agradecendo profundamente o convite que me foi feito para vir aqui ao Rio de Janeiro falar nessa universidade pela primeira vez. Satisfação muito grande, apesar de que esse convite foi feito em consequência de uma tragédia, né, que foi o suicídio do reitor da nossa Universidade Federal, colega do magnífico reitor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esta morte, né, nós dizemos em Santa Catarina que não houve um suicídio, ele foi suicidado. Ela está muito próxima de um homicídio, posto que pessoas imaginárias do reitor, mas que existem de fato, existem realmente, que haviam dias antes o levado, e isso eu vou abordar já em seguida, de forma absolutamente fascista, para um ritual macabro de destruição de uma pessoa, também o levaram de forma coercitiva, mental, até o último andar do shopping center do centro de Florianópolis e fez com que ele de lá se atirasse, como último ato, né, apesar de empurrado, mas o seu último ato de resistência, o seu último ato político. Porque eu conhecia desde os 9 anos de idade o reitor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo, chamado por todas as pessoas como Cal, e ele como combatente que sempre foi, um homem que nunca temeu a morte. Quando se viu pego pelo terrorismo de Estado, quando se viu pego por uma prática fascista que cada dia aumenta assustadoramente em nosso país, ele viu que qualquer outro tipo de defesa que se poderia usar dentro de um Estado democrático de direito, no caso do Brasil de hoje, é inócua, e ele já estava destruído. E numa situação patética, uma situação inacreditável, que eu já vou narrar para vocês. Lamento, eu queria que o meu amigo não tivesse se atirado e iria perder a chance de estar aqui com vocês, mas eu preferia não estar aqui. Preferia não estar aqui. Por este motivo único. Por outros todos, eu estou amando estar aqui com vocês. Como magistrado que sou há 35 anos, indo para 36, e convidado que fui para falar de democracia, eu vou me ater a falar da democracia no marco do Estado Democrático de Direito, porque outros tipos de debate, com o tempo que temos, não é possível fazê-lo, e tentar demonstrar o que vem ocorrendo na parte da qual eu trabalho, que é o Sistema Oficial de Justiça, e eu uso o termo Sistema Oficial de Justiça de uma forma um pouco mais ampla, incluindo a polícia, o Ministério Público e a magistratura, né, que deveriam ser instituições separadas, cada uma com as suas funções, inclusive uma controlando outras, e que hoje uma parte dela, felizmente ainda não é a maioria, uma parte das 3 instituições age de forma totalmente prostituída, mancomunada, para praticar um sistema que ultrapassa de longe o marcatismo norte-americano. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um neomarcatismo, mas com uma violência muito maior, descontrolada, e por pessoas que têm garantias constitucionais. Eu tenho garantia constitucional de redutibilidade de salário, eu tenho garantia constitucional de inamovibilidade e tenho garantia constitucional de não perder o meu emprego no mundo de desemprego. E quando, com essas garantias, eu parto para o fascismo, eu parto para a barbaridade, é muito mais difícil de combater. É muito mais difícil de combater, porque essas garantias me fazem viver e fazer da minha profissão, que o Estado me deu, né, aquilo que eu bem entendo.
aquilo que eu bem quero, e faço porque quero, e retorno à lei pessoal, substituindo a lei geral como condutora da sociedade. E eu gostaria de aproveitar esse momento, até peço que me avise quando o tempo de 10 minutos for ultrapassado. Obrigado. Mas, bom, obrigado. Nós estamos traumatizados, né? Eu, como desembargador, comecei a minha vida política com o movimento estudantil em Santa Catarina e combatendo junto com o CAL a ditadura militar, né? E nós, naquela época, nós sabíamos, né, apesar de novos, apesar de inocentes, mas a gente sabia que estava lutando com uma coisa perigosa, né? E sabíamos de amigos que sumiram, coisas que vocês sabem. Muitos que estão aqui sofreram as consequências. Mas eu confesso que hoje, por algum motivo, eu tenho mais medo. Porque o inimigo da ditadura era conhecido. Hoje, ele aparece a qualquer momento, você está dormindo, sossegado, né? Você, no Brasil hoje não basta ser honesto, né? Você pode não fazer nada, não praticar nenhum crime, viver de acordo com a moral e os bons costumes, né? Pode viver decentemente e, de repente, ouve barulho fora de casa, vai ver que ruído é esse, abre a porta de pijama e se encontra com canos de espingarda junto com canos de fuzil e metralhadora, e a tua vida acaba ali. E acaba ali, não tem mais o que fazer. Claro que algumas pessoas reagem de uma forma, outras reagem de outra. Eu estava pensando em me aposentar, porque gosto de fazer outras coisas, além da magistratura, foi meu primeiro e único emprego até hoje, e confesso que hoje eu penso, eu tenho que tomar cuidado de me aposentar. Porque um desembargador da ativa, não sei se eles vão ter coragem de chegar lá e tocar um cano na minha cara de espingarda, mas um aposentado eles fazem, isso não tenho medo. Então veja onde é que nós estamos chegando. 36 anos de trabalho e tenho que repensar um sonho de aproveitar, né, a minha vida aposentada. Agora, por que isso tudo está acontecendo, né? Me parece que um momento com pessoas tão inteligentes, pessoas tão conhecidas no Brasil e no mundo, faz necessidade que nós pensemos. Então, o que está acontecendo com esse país, né? Eu posso falar um pouco da parte que eu vivo, né, que é o Sistema Oficial de Justiça. E nós temos visto, e eu dou aula, por exemplo, lá em Santa Catarina, para todos os juízes que passam no concurso. Então, nos últimos 8 anos, todos os juízes foram meus alunos de ética. E eu tenho visto que está acontecendo no Brasil uma destruição, eu não diria destruição, uma substituição de valores. O valor democracia já não vale mais nada, se é que um dia valeu. O valor democracia não é uma aspiração da magistratura. Claro que eu não cometeria o erro aqui de generalizar as coisas. Tem muita gente boa na magistratura, tem muito juiz honesto, tem muito juiz que adoraria trabalhar de acordo com os parâmetros do Estado Democrático de Direito. Sim, tem. Nem todo juiz é conservador ao extremo. Mas nós fomos tomados aqui no Brasil, e acho que essa análise pode ser feita de duas formas. Uma forma mais complexa, política, econômica, que é, né, o que ocorre no mundo a partir de Pinochet, Margaret Thatcher e o nosso norte-americano, que agora me fugiu, Ronald Reagan, nosso ator, né? Que atuou bem, diga-se de passagem. E essa nova forma de administrar e de gerar a vida no planeta, ela tem como uma das consequências exatamente politizar o judiciário ou judicializar a política, né?
seguramente todos vocês sabem que esse sistema neoliberal não gosta da política no parlamento, não gosta da política na rua, muito menos, né? E o Poder Judiciário se apresenta como mais confiável para que as questões políticas sejam resolvidas. E isso vem galopando, crescendo no Brasil. Isso é um foco a ser dado. O outro foco, que é onde eu vou me centrar mais, é um fator mais psicológico, né? mais para Freud do que para a economia e para a teoria política. Quer dizer, aqui no Brasil, né, você vem assistindo uma nova lei. Né? Nós já tivemos a lei de Gerson, temos a Lex Mercatori e agora tem a lei do sucesso. Né? Essa lei tem nome, mas eu prefiro não dizer. Um pouquinho processado sou eu. Essa lei hoje faz com que o desejo de estrelato, o ego descontido, faça com que o uso do poder seja feito para conseguir fama a qualquer custo. Para conquistar fama a qualquer custo. Evidentemente, eu não sou ingênuo, porque eu sei que do lado disso tem outras questões de jogo de poder e tal, econômico, etc. Mas vou me centrar nisso. É um uso pessoal de um poder de Estado para criar estrelato. E isso vem patrocinando, e eu gosto de dizer, o fascismo, o nazismo, não são apenas teorias. Eu gosto de analisá-los a partir de fatos. E eu afirmo categoricamente que uma parte da magistratura, unida a uma parte do Ministério Público e uma parte da polícia, principalmente a federal, vem executando sistematicamente uma prática fascista no Brasil. Mas o que é executar uma prática fascista? Bom, veja bem, eu vou dar exemplos, e vou pegar o exemplo do Cal. E os outros professores que foram presos, foram 6 que foram presos junto com ele. Uns presos provisórios, o outro com condução coercitiva. Comecemos com a condução coercitiva. O que diz a norma legal que autoriza um juiz, excepcionalmente, prender alguém desta forma? A lei é clara. Código de Processo Penal. Quando o réu intimado deixar de comparecer ou dificultar o comparecimento em juízo. Bom, alguém tem dúvida do português réu intimado? Excepcionalmente, o que acontece? O que aconteceu com o reitor? Prender. Havia um processo administrativo dentro da universidade, que ele era o reitor, que apurava possíveis desvios de bolsa de estudos no programa de universidade aberta, que é a Universidade à Distância. Só isso. Processo administrativo. Pois bem, a polícia pede a prisão dele e dos outros 6 professores. Ele não sabia. Nem os 6 professores, que tinha interrogatório marcado. A verdade é que nem interrogatório marcado tinha. Portanto, não foi intimado. Alguém, não se sabe quem, num processo de absoluto segredo de justiça, portanto, só o juiz que decretou a prisão provisória dele e a condução coercitiva dos outros, sabia que tinha feito isso, segredo de justiça, alguém avisa a polícia. O reitor e os outros 6 professores não sabiam. Avisa a imprensa, desculpe. Avisa a imprensa. Então, veja. A norma para a coerção. O reitor não era coerção, era prisão. São 2 temas. Réu intimado, que não comparece, pode ser coercitivamente encaminhado. Os professores que foram conduzidos coercitivamente não sabiam o que estava tendo, não sabiam nem que existia processo. Ao não saber que existia processo, não sabiam que tinha data para o interrogatório. Por isso, obviamente, nunca foram intimados. A imprensa sabia de tudo. E às 6 e pouco da manhã, todos eles viram o barulho no lado de fora da casa e se depararam com os canos da televisão e das armas. O reitor não foi coerção, condição coercitiva, ele foi prisão provisória. Mais uma vez, o que diz a lei? 3 requisitos, está na lei, artigo 1 da lei
que autoriza um juiz, excepcionalmente, a prender provisoriamente uma pessoa. O artigo 1, o inciso 1 do artigo 1. Quando a prisão for imprescindível, uma palavra muito clara, imprescindível. Inciso 2, quando a pessoa não é conhecida ou dificulta a sua identidade. O reitor, todo mundo conhecia e morava na residência fixa ao lado da universidade. E o requisito número 3 é um requisito grande, que a lei dá uma série de crimes que se autoriza a prisão provisória, todos crimes graves, que o reitor nunca nem de perto passou. Muito bem. A polícia pede, o Ministério Público concorda e a juíza decreta a prisão provisória dele. Porque ele não sabia de nada, não sabia nem que tinha inquérito. Não é acusado de crime nenhum, não é acusado de desviar um centavo da universidade. O único crime que se aventa é que ele estaria obstruindo o inquérito administrativo, que ele, como reitor, é o comandante máximo, e ele poderia avocar o processo, como fez para esclarecer a CAPES. Então, ele avocou o processo para ter conhecimento, porque o corregedor é politicamente contra ele, não estava deixando ele saber, e avocou para ter conhecimento. Esta avocação do processo leva ele ao cárcere. Ele fica depondo quase 5 horas, ele é algemado nos braços, algemado e acorrentado nos pés. Quando tem a súmula 11, vinculante do Supremo Tribunal Federal, que diz que ninguém pode ser algemado salvo se opor resistência e perigo. Tem a súmula 11, súmula vinculante, todo juiz diz, a súmula vinculante é um perigo, vai tirar minha autonomia, eles podem me processar. Não deu a mínima bola. Algemado, foi levado à penitenciária, quando a lei diz que o réu, o preso provisório, não pode ser envolvido com outros réus. Lhe tiram a roupa, lhe examinam o pênis, lhe examinam o ânus, lhe põem o uniforme e lhe levam para a penitenciária no setor de segurança máxima. E ali ele passa um dia e depois troca de juíza e a outra de bom senso solta. Então, vejam, para que serve o parlamento? Isso não é erro de interpretação, isso é má fé, isso é dolo, é intenção. Isso é dolo. É isso que está acontecendo no Brasil. Isso é fascismo. O nome disso é fascismo, não existe outro nome. E eu concluo dizendo que ainda é tempo de nós pararmos essa gente com as palavras. Porque se eles tomarem o poder, só a guerra, não tem outra solução. Não tem outra solução. Eu disse lá em Santa Catarina, e com isso vou concluir, que como professor eu tinha alegria e honra da minha profissão. E como desembargador eu estava envergonhado. Eu não tenho vergonha de ser desembargador. Mas como desembargador, membro desse sistema, eu estou com vergonha do que está acontecendo com o nosso Brasil. E a vergonha aumenta quando eu vejo as nossas associações de classe, tanto da magistratura, do Ministério Público e da polícia, em vez de discutir, aproveitar, democraticamente discutir com conteúdo as questões, apresentam argumentos corporativistas, imbecis, vazios, e defende essas barbaridades. Ninguém é contra que se seja feito, obedecendo às normas do Estado Democrático de Direito, a apuração de toda a corrupção, de todo o crime nesse país. Ninguém é contra disso, ninguém vai para esse desatino. Mas nós somos contra que a magistratura se una de forma absolutamente ilegal com o Ministério Público e a Polícia Federal para destruir o Estado Democrático de Direito, como é o Superior Tribunal de Justiça, caladamente, ninguém se dá conta, vem destruindo os direitos sociais de forma latente para atender os interesses do sistema financeiro. Nós temos que pará-los. A hora é essa, para que não tenhamos que lutar de novo. Obrigado.
Aproveitando que estamos todos em pé, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao reitor Luiz Carlos Cancier de Olivo. Por favor. Que a luta não seja em vão. Passamos a